Semana para você que acompanha a TV Plan, bem-vindo, tudo bem aí, plantonista? Seguindo na nossa programação ao vivo, como sempre, você que acompanhou há pouco lá o Transanews pela Transamérica, só para a gente lembrar que em breve teremos mudanças lá nos 90,3, a Band FM está chegando a todo vapor aqui em Poços de Caldas. A gente segue aqui pelo facebook.com/TV Plan Web. Um dos destaques do programa de hoje é com relação a imagens que foram divulgadas nas redes sociais mostrando a polícia militar, gente, vejam só vocês, atingido com um tiro de borracha um rapaz, eles prenderam esse rapaz suspeito de agredir a irmã dele. Isso foi na sexta-feira, nós noticiamos aqui, agora nós temos imagens dessa ação da PM. Mulheres brigam e provocam confusão no final de um evento, foi uma cavalhada em prol do Lar dos Velhinhos desse domingo. Foi uma brigaiada lá, hein, gente? A Polícia Militar prendeu um rapaz suspeito de tráfico de drogas. Olha só, lá no Santa Emília, nós vamos para a Zona Leste daqui a pouco, destacando esse tema também no programa de hoje. Olha, gente, nós vamos falar hoje, pode fechar na 1 comigo aqui, gente, a semana promete, hein? Nós estamos na nossa live no facebook.com/TV Plan Web. Vamos falar hoje de saúde. Hoje em dia o apelo é muito forte sobre a saúde física das pessoas, não é? Tudo que é fitness está em moda. Cuidar da saúde do corpo, por exemplo, é fundamental. Só que a gente não pode se esquecer da saúde emocional. Pouco tem se falado, sobre esse tema e nós vamos falar daqui a pouco. Temos uma convidada para falar sobre a saúde emocional, principalmente no período de gestação, em que acontecem as grandes modificações do corpo da mulher. Eu recebo daqui a pouco a psicóloga Silvana Ramos. Participe aqui do plantão no WhatsApp e também no Facebook. O vereador Gustavo Bonafé teve a bicicleta elétrica furtada na manhã do último sábado. Gente, até eu não estou perdoando nem o vereador mais. Onde aconteceu isso? Na Zona Oeste, na Avenida João Pinheiro. Para a Polícia Militar, o vereador relatou que a bicicleta dele estava em um escritório de engenharia, ali na Rua Inconfidentes. Os suspeitos teriam danificado um portão e diversas portas para terem acesso ao local. Ainda segundo a Polícia Militar, no escritório também foram levados um notebook e também um par de tênis. A Polícia Civil deve investigar o caso. Até o momento ninguém foi preso, nem os objetos foram recuperados. E um rapaz de 22 anos foi preso, gente, após agredir violentamente a própria irmã dele na última sexta-feira, lá na Coronel Vigílio Silva. A Polícia Militar esteve no local, nós temos imagens, eles tiveram que disparar tiros de borracha nas pernas do suspeito, para quê? Para que ele pudesse acalmar, hein, gente, até para que eles pudessem imobilizar o rapaz. No local, a polícia deu ordem para que o rapaz, olha só, nós temos imagens agora, e foi uma movimentação muito grande lá no... Olha só o momento aí dessa movimentação, olha só, Polícia Militar, a Coronel Vigílio Silva foi fechada, vejam só vocês, muitos policiais estavam no local. O rapaz gritava muito no momento, e eu vi até o áudio dessa movimentação e foi impressionante. Ele aparentava estar sob efeito de drogas, né? Ele ameaçava inclusive os militares também. Pelas imagens, gente, divulgadas nas redes sociais, percebam vocês, olha lá o momento que a polícia consegue entrar no imóvel, né? O rapaz estava muito, mas muito agitado. Os policiais tentaram conversar com o rapaz, ele disse que mataria qualquer pessoa que se aproximasse dele. E ele chegou a atirar, inclusive, uma pedra contra os policiais. Para conter o suspeito, os militares tiveram que usar tiros com balas de borracha contra as pernas dele. Ele, então, se entregou, como você vê na imagem, ele foi algemado e foi encaminhado até a UPA, que é próxima aí desse local, inclusive. Após atendimento, o suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Que desagradável, né, gente? Parabéns. A Polícia Militar usou, né, do que ela tinha ali disponível no momento. O rapaz estava incontrolável, falava muito, gritava muito naquele momento. O pessoal estava muito preocupado lá, né?
Quero abraçar aqui a Zona Leste, nossa audiência é muito grande nessa região da cidade. Na tarde de ontem foi realizado aqui em Poços de Caldas mais uma cavalhada do Lar dos Velhinhos. O evento teve início às 2 horas da tarde, de frente à igreja de São Sebastião, lá na Vila Cruz. Os participantes, gente, percorreram até o Lar dos Velhinhos, lá no Dom Bosco. O percurso teve o apoio dos agentes de trânsito e também da Guarda Municipal. Quando foi se aproximando ali do final do evento, já se passavam das 7 horas da noite, 2 mulheres teriam iniciado uma briga, entre elas com agressões. Olha só as imagens, né? Grudaram uma na outra ali. A nossa equipe de produção entrou em contato com o coordenador do asilo, lá dos Velhinhos, o Cleberson José da Silva, e por telefone nós fomos informados que as mulheres haviam ingerido bebidas alcoólicas durante o evento. E no início da noite elas tiveram esse desentendimento. Começaram ali as agressões, a polícia foi acionada, mas quando eles chegaram a situação já havia sido resolvida pela própria organização do evento. As envolvidas foram dispersadas, terminaram com o evento também, gente? Bebida alcoólica às vezes atrapalha muito, Na maioria das vezes ela acaba atrapalhando muito, mas essa pessoa não sabe, lidar com isso. 2 pessoas em uma motocicleta ficaram feridas após se envolverem em um acidente, gente. Foi mais um acidente nesse final de semana, tarde de sábado, na Avenida Champagnat, na Zona Oeste. Para a polícia, o motociclista contou que seguia pela via, veja só, ele estava com o passageiro, quando um carro que trafegava na mesma direção teria reduzido a velocidade. Para quê? Geralmente nesse trecho é para fazer a conversão, Ele, segundo o motociclista, o veículo entraria na rua Sergipe. Ele disse também que o carro não sinalizou. O motociclista não conseguiu frear e bateu na lateral do veículo. Foram para o chão. Eles foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para a unidade de pronto atendimento. O motorista do veículo se identificou, mas ainda não foi localizado. Ele se identificou, mas não foi localizado, hein? Que coisa, hein? O que já é bom vai ficar ainda melhor, hein, gente? A partir do dia 14 de outubro, a Band FM chega em Poços de Caldas e em mais de 50 cidades aqui do sul de Minas Gerais. É nos 90,3. Prepare-se para ouvir a melhor programação do rádio com as músicas mais tocadas do Brasil, programas de entretenimento e a sua participação, é claro, com muitas promoções. Então anota aí, dia 14 de outubro, os 90,3 tem Band FM, a sua rádio do seu jeito, comigo, Paulo Marcelo, e também com a Luciana Abreu. Um jovem de 25 anos foi preso, gente, suspeito de tráfico de drogas na manhã do último sábado, lá no bairro Santa Emília, na Zona Leste. De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu na rua Veracruz. Testemunhas relataram que no endereço teve uma festa no início da noite de sexta-feira, e varou a madrugada. Para a PM, moradores contaram que o suspeito teria usado uma moto. Ele teria efetuado, inclusive, disparos de armas de fogo para o alto para intimidar os vizinhos. O rapaz fugiu para a casa dele quando viu a aproximação das viaturas. Bom, ele foi abordado pela polícia momentos depois. Durante busca pessoal, nada foi encontrado com o suspeito, mas em revista à casa dele, os militares localizaram 6 invólucros de maconha, 4 munições calibre 38. Você vê na imagem aí, olha, são 3 facas e um canivete. Bom, ele foi preso, hein? Foi lá para a delegacia junto com os materiais apreendidos. O delegado Cleison Rodrigo Breni prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas sábado, lá na rua Coronel Vigílio Silva, na Zona Leste. Por volta das 2 horas da tarde, o delegado retornava para a delegacia, gente. Olha só, estava em horário de almoço e aí ele viu o suspeito entregando porções de cocaína para um comprador. Isso na entrada de um terreno baldio, próximo ao antigo estúdio de tatuagem. Ao perceber a ação, o delegado pediu apoio policial e realizou a abordagem. O usuário conseguiu fugir, mas com o suspeito foram encontrados R$157 em dinheiro. 4 pinos de cocaína também foram apreendidos na boca do suspeito e um celular. O homem confirmou que pegou a droga de um suspeito conhecido como Coxinha. No local onde o rapaz foi visto vendendo a droga, é bastante, conhecido ali, é um alvo de operação. Inclusive é um local que foi alvo da Operação Audácio,
Naquela época, você vai se lembrar, foram mais de 20 pessoas apreendidas, né? Só para você ter uma ideia, né? Aquela operação resultou em mais de 8 milhões de reais em bens apreendidos. O suspeito detido tem passagens por tráfico de drogas no mesmo local. Ele foi encaminhado para a delegacia junto com a droga apreendida. O Dr. Cleidson tá de plantão, hein? Passando no local lá, fez ali a abordagem, é mais um que são de circulação, então. A Guarda Municipal, gente, os agentes de trânsito lá do Demutran, fizeram uma parceria, né, com o DR e eles realizaram na tarde da última sexta lá no Pórtico, olha aí o marco divisório, né, entrada principal de Poços de Caldas. Essa ação é uma blitz educativa. A ação faz parte de várias atividades que estão sendo desenvolvidas na conscientização dentro da Semana Nacional do Trânsito. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve presente e acompanhou toda a blitz com orientações aos motoristas abordados. Aí, né? Final de semana muito movimentado aqui em Poços de Caldas. E olha só, falando da nossa cidade, está chegando o esquenta de aniversário da Casa Sertaneja aqui em Poços de Caldas, é a Sertaneja Eletro, preços nunca vistos. Outubro é o mês de festa para você economizar de verdade. A Sertaneja está negociando em vários itens para que você possa economizar. Tem, por exemplo, smartphone, olha só, tela grande por R$ 419,90 em 6 vezes sem juros. Tem Smart TV Samsung 32 polegadas por R$ 999,90 em 10 vezes sem juros. E ainda panela de pressão Panelux de 4,5 litros por R$ 36,90. Tá barato, hein, gente? Lembrando que tem o e-commerce também no casasertaneja.com.br. Casa Sertaneja é parceira aqui do plantão. E tem previsão do tempo chegando nessa segunda-feira. Acompanhe. E o clima já mudou, hein, gente? Manhã geladinha aqui, friozinho em Poços de Caldas, só que hoje o dia segue de sol com nuvens, período de céu nublado, né? À noite também com nuvens, a mínima para hoje é de 13 e a máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 78%. Em Botelhos, a mínima é de 13 e a máxima de 23 graus. Dia de céu nublado também, noite com muitas nuvens. Em Campestre, a mínima é de 10 e a máxima de 21 graus. A umidade relativa do ar varia entre 51% e 77%. Está sendo realizado no fórum aqui de Poços de Caldas o júri popular de Luiz Carlos de Souza Júnior, de 38 anos. Ele é acusado de ter matado Michel Daniel Salles, na época com 29 anos. O crime aconteceu em setembro de 2017 após uma briga. Lembra daquele caso, uma suposta dívida de R$10 lá no Quisizana? Pois então, a Letícia Fagundes está chegando aqui no plantão com mais informações do júri que acontece nesse momento. Boa tarde, Paulo Marcelo e todos que nos acompanham pelo Plantão da Tarde. É isso mesmo, hoje acontece o júri popular de Luiz Carlos de Souza Júnior. Ele é acusado de ter matado Michel Daniel Salles em setembro de 2017 por conta de uma dívida de R$10. Na época do crime, os amigos tiveram um desentendimento e Luiz matou Michel com golpes de barra de ferro. Na época do crime, o suspeito confessou o homicídio. Conversamos com os advogados de defesa de Luiz, doutora Carla Felisberto e o doutor Lucas Flauzino, para saber a expectativa para esse primeiro dia de julgamento sobre a decisão do Tribunal de Justiça para que o réu use roupa de civil e também como será composto o plenário. O tribunal do júri é composto por 7 jurados leigos, retirados da sociedade, que estão ali para julgar um de seus pares. É composto também pelo juiz presidente, o juiz togado, né, investido de carreira, pelo Ministério Público e pelos advogados de defesa, que no caso serão representados por mim e pela doutora Carla. As testemunhas são 5 e temos, dentre elas, 2 testemunhas presenciais dos fatos. Por hora, nós não podemos revelar as teses porque os trabalhos não se iniciaram, mas, segundo consta na denúncia, tanto o réu quanto vítima, eles constantemente ingeriam bebidas alcoólicas, faziam uso de drogas e no dia dos fatos houve uma intensa discussão
tanto que o réu foi denunciado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Mas isso será matéria de defesa, será abordado dentro de plenário. Nós temos uma expectativa muito boa. O processo ele foi bem instruído. Nós acreditamos que faremos um bom trabalho em favor do nosso assistido e que o Conselho de Sentença tomará a melhor decisão possível. Na realidade, essa decisão não foi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela foi uma decisão tomada pela 5ª turma do STJ. Porque quando do outro julgamento que foi cancelado, a então defensora pública requereu que ele fosse julgado sem as roupas do presídio, o que foi negado pelo juiz aqui. Ela recorreu, fez um excelente trabalho nesse sentido e conseguiu com que o STJ, num recurso em mandato de segurança, autorizasse que o réu viesse a plenário de júri com roupas civis. E isso é um direito constitucional de todo cidadão. E favorece o réu no sentido de que ele não fique tão estigmatizado, né, quando do julgamento em plenário, porque os jurados vão enxergar ele como realmente um cidadão, como um semelhante, e não como um preso. Né? Então foi essa decisão, inclusive esse pedido foi feito pela Defensoria Pública, pela Defensora Pública, doutora Karina, que foi muito combativa nesse sentido. Como disse o doutor Lucas, nossa expectativa é muito boa, estamos muito confiantes que a tese de defesa será acolhida. Se não for, mas com certeza faremos o melhor possível para conseguir um bom resultado, tendo em vista que o réu já está preso desde 15 de setembro de 2017. Mais informações sobre esse júri popular vocês acompanham no Plantão 47, com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes, para o Plantão. Obrigado, Letícia. À noite a gente teremos mais informações, né? Certamente com o fim desse júri já, que está acontecendo nesse momento aqui em Poços de Caldas, né? Bom, gente, hoje é segunda-feira do aposentado na Drogaria Americana. Prepara aí, porque até as 10 horas da noite você economiza para valer. Olha só, fralda geriátrica a R$ 17,90 da Plenitude. Tem toalha umedecida adulto, gente, por R$ 8,39. E a semana também tem a semana que é o Festival de Leite a partir do dia 26, tá certo? Festival do Leite a partir do dia 26, com preços inacreditáveis. Para hoje ainda, você compra colágeno por R$ 89,90, 60 cápsulas, e absorvente geriátrico por R$ 8,19. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. São 4 endereços: Francisco Sales, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com os destaques, os principais portais de Poços, da região e também do nosso estado. Até já. Agora aqui na nossa programação, Plantão da Tarde, lembrando que 7 da noite tem o Plantão 47 também, destacando aí as principais ocorrências do fim de semana, tá bom? Agora tem destaque aqui os portais, vem comigo! Muito bem, segunda-feira, matéria de capa do Mantiqueira. Vamos lá, Poços vai gastar R$ 1,5 milhão com a decoração de Natal. Também falando, Poços poderá ter 2 empresas atuando no transporte público. A discussão sobre o transporte público acalorada, né, nesse período do ano. Mais um destaque para mim, vamos até Andradas agora, olha só, hein, gente. Capotamento deixa um morto e 3 feridos em Mogi Mirim. Especialistas alertam para o risco de pandemias globais. Aí as manchetes hoje do Andradas. Vamos lá, mais um destaque, passando agora pela capital mineira, o jornal O Tempo, exclusivo. Herói dos empresários, Salim Matar quer privatizar tudo. Em entrevista exclusiva, o secretário especial de desestatização revela que 8 grupos empresariais estão interessados nos Correios e diz que o governo vai anunciar 10 estatais que também serão privatizadas. O Correio já teve paralisação, né? A maioria no país está paralisado por causa dessa questão da privatização. Gira mais um destaque para mim, ainda na capital mineira, é hoje em dia agora, hein? Multas por desrespeitar gratuidade de passagem a idosos crescem 87% em Minas. E ainda luz amarela, hein? Campeonato Brasileiro, rodada aumenta a pressão
né, do Galo e também do Cruzeiro. O Galo que joga hoje contra o Avaí, lá na ressacada, Cruzeiro que foi derrotado pelo timaço do Flamengo no último domingo. Agora, essa questão aqui, gente, antes de passar mais um destaque, multas por desrespeitar a gratuidade das passagens. Parece que as empresas preferem pagar as multas, pelo que a gente entende, parece que fica mais em conta para eles pagarem as multas, né, do que respeitar algo que é a lei. Vai para mim, mais um destaque. Estado de Minas agora, olha só, hein? Unicef traça quadro alarmante da infância. Tá muito legal essa matéria, eu li hoje pela manhã, gente. É um bate-volta falando dos dramas por trás desses números, né? Falando da infância e da juventude. Também falando do anel rodoviário, congestionamento e um feriado em acidente com carreta lá na capital mineira. Muito obrigado, tropa de elite. Segue o plantão por aqui. O mês de setembro está quase no fim, né, gente? Neste período do ano, a impressão é que até o Natal e o Ano Novo, o tempo passa muito depressa, é a mais pura verdade, né? Você também tem essa sensação? É por isso que a Oral Sim faz um alerta para você, e é um alerta importante, viu, gente? Ainda dá tempo de voltar a sorrir, ainda dá tempo de recuperar a sua mastigação até o Natal ou até o Ano Novo. Chega de sofrer com dentadura ou com ponte móvel. A Oral Sim Implantes proporciona para você, né, a melhor estrutura, os melhores profissionais e um grande diferencial. Tratamento humanizado com carinho e o respeito que você merece. Olha só, o Leonardo aqui, ainda dá tempo de voltar a sorrir. Agende hoje ainda a sua avaliação no 3114-0300. 3114-0300. Dá tempo ainda de voltar a sorrir ainda no Natal. Imagina só passar com aquele sorrisão, né? Festa de fim de ano, comendo com tranquilidade, sorrindo com tranquilidade. Oral Sim aqui em Poços de Caldas, na Correia Neto 430. Oral Sim que inaugurou na semana passada a unidade de Pouso Alegre também. Oral Sim Implantes é parceira aqui do plantão. Ligue e fale meu nome, 3114-0300. Foi realizado neste domingo o desfile em comemoração ao aniversário de 38 anos do Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira. Aí a Coab, olha lá, eu acabei de falar que está passando rápido, parece que foi esses dias que eu mostrei o evento ano passado aqui no plantão. Além de escolas, o desfile contou com a participação da Guarda Civil da cidade, que também realizou a segurança do evento. As comemorações contaram ainda com o show da dupla Giovanni e Denilson, né? Show que foi logo após o desfile. As atrações comemorativas ao aniversário aconteceram na Avenida Jaçanã Musa dos Santos, às 8 horas da manhã, e teve hasteamento das bandeiras ao som do hino nacional, executado pela banda da Polícia Militar. Gente do céu, parece que foi ontem que eu mostrei o evento do ano passado aqui. Que coisa, hein? Um abraço à Zona Sul. A Guarda Municipal realizou a operação em conjunto com a Polícia Militar na Feira Livre. Foi no sábado agora, hein, gente? Tá aí a imagem, os militares e os GMs também, os fiscais da Prefeitura. O objetivo foi trazer segurança e tranquilidade para os comerciantes e frequentadores da feira. Além disso, houve também o apoio à fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? O pessoal do SEDET passando por lá. A gente sabe que tem muitos vendedores ambulantes que não têm cadastros, né? Bom, eles foram orientados a deixar o local. Eu tenho sido procurado, gente, por muitos vendedores que estão, na verdade, né, em busca de uma oportunidade para poder exercer a profissão legalmente aqui em Poços de Caldas. Fica aí, né, a dica aos nossos vereadores, né, a quem, né, trabalha com a lei e faz a lei aqui na nossa cidade também, e também ao executivo, por que não? Em pensar com mais carinho também por essas pessoas. Às vezes eles estão ali, né, não é porque eles querem, é porque eles não têm uma oportunidade, eles querem trabalhar legalizados na nossa cidade. E são muitos, hein, gente? São muitos que estão à procura. Agora eu quero parabenizar o pessoal do SEDET, o pessoal da Polícia Militar também, que tem feito um trabalho muito bacana na Feira Livre de sábado, né? Se a gente pegar aí algum tempo atrás, tinha muitos delitos ali, pequenos delitos, e hoje com a presença da polícia naquela região e também da Guarda Municipal, isso diminuiu e muito.
Tem cotação do café chegando aqui no plantão da tarde, hein? O mercado cafeeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 420, variação positiva de R$ 2. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos fechou o dia em baixa, cotada a $117,35 de dólar, variação negativa de 85 centavos de dólar. É que eu falei da Guarda Municipal, eles realizaram neste final de semana a Operação Carga Pesada. Durante a fiscalização foram abordados 8 caminhões, 10 veículos e 6 motocicletas. De acordo com a Guarda Municipal, foram emitidos 5 autos de infração de trânsito. Durante esta semana, outras ações vão ser realizadas em dias e horários alternados. Aí a movimentação, né, nessa região da cidade. O Poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves abriu as portas para a festa do rei do futsal, Falcão. A partida foi em comemoração aos 10 anos da equipe do River. Os amigos do Falcão não deram moleza. O placar final ficou 22-9 para os donos da festa. Esse jogo foi transmitido ao vivo aqui pela TV Plan. A Letícia passou por lá e conta tudo aqui no plantão. Com as arquibancadas cheias, o ginásio Arthur de Mendonça Chaves mostrou que a festa do rei se tornou um verdadeiro espetáculo. O camisa 12 mostrou toda a sua genialidade. Já no primeiro tempo, a partida terminou 22-9 para o time de Falcão. Eleito 4 vezes o melhor do mundo, ele fala como é jogar em Poços de Caldas. Bom, primeiro agradecer a TV Plan pela transmissão. Isso só enriquece esse tipo de evento, né? A gente sabe que no começo era o lado de promocional e isso já criou a expectativa da transmissão e vocês são pioneiros nisso. E pra gente estar aqui em Poços de Caldas, pra mim particularmente, rodar o Brasil em cidades que há muito tempo eu não vou, ou que eu nunca fui, o Brasil é muito grande, e ter o ginásio lotado assim só faz com que a gente tenha vontade de voltar outras e outras vezes. Comemorativa de 10 anos de atividade do clube e da participação do Rei Falcão. 10 anos de River aí, é muito bacana. O maior evento que já teve em Poços de Caldas de futsal. TV Plan agora está investindo forte no torneio, fazendo um campeonato de excelência. E 10 anos de River, nada melhor para consagrar a comemoração nossa, essa festa. Falcão, o maior jogador da história. Não tem como não ficar feliz. Hoje foi um jogo festivo, é uma festa. Nunca esse estádio esteve tão cheio e é muito legal fazer parte disso. E ainda mais com o meu time, com o nosso time, que é uma família de amigos, nossos patrocinadores, agradecer a todos. E a TV Plan sempre colaborou com o esporte, a figura do Léo Cioff aí, que não mede esforço para tentar fazer o esporte possa crescer, que é muito difícil. Eu queria agradecer a todo mundo, um abraço especial para o Falcão e para a família River aí. A festa do rei teve transmissão ao vivo pela TV Pan. Reportagem de Letícia Fagundes para o plantão.
Que golaço, hein? Joga muito, Falcão. A Cabana Pizzaria possui um cardápio com 45 sabores de pizza, gente, incluindo a pizza original de costela, que é maravilhosa, hein, gente? Lá vocês encontram também a chapa de costela no bafo, lá no Jardim Amarílis, gente, que é sensacional, é uma iguaria. Olha, agora com 2 fornos de pizza a lenha, sabia disso? Um só para o delivery e o outro só para o salão. Tudo isso para dar uma agilidade maior no atendimento. Tá bom? Lembrando que tem cabana também no drive-thru lá na Zona Oeste. Você liga no 3414-9200 e a cabana entrega para você, tá bom? João Pinheiro e Amarílis é cabana, é parceira do plantão. Vamos pro intervalo, daqui a pouco tem entrevista. O bate-papo de hoje promete. Você é meu convidado e convidada. Até já. Uma ótima tarde nessa segunda-feira. Eu tenho uma dica importante para você que é empresário. Quer melhorar a sua empresa? Ou mudar a empresa de patamar? Bora combinar uma coisa aqui. A Lógica Software pode fazer isso por você. É uma metodologia moderna dividida em 7 passos: o financeiro, o crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. Quer melhorar quaisquer desses departamentos? Condição especial para você que está assistindo o Plantão da Tarde agora. Aliás, se mencionar o Plantão da Tarde, você ganha 3 meses de assinatura. Isso mesmo. Ligue no 0800 000 3272. 0800 000 3272. Fala com a Lógica Software, que é parceira aqui do Plantão. Gente, a Lógica está há mais de 20 anos no mercado. Paulo Arcanjo e toda a equipe é uma equipe competente e eles vão mudar a sua empresa de patamar. 0800 000 3272. O Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, realizou na manhã do último sábado, das 8 da manhã até o meio-dia, uma ação de conscientização em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre os dias 18 a 25 de setembro. Cadeiras de rodas foram colocadas em vagas de carros rotativas no primeiro quarteirão ali da Assis Figueiredo, bem aqui no centro. Olha que imagem bacana. O objetivo da ação, vaga nem por 1 minuto, é para conscientizar a população sobre as vagas que são destinadas aos deficientes físicos e que as pessoas costumam desrespeitar e com muita frequência, né, gente? Eu já tive, inclusive, uma vez gravando uma matéria, tive a possibilidade de flagrar o momento e a pessoa, bem me lembro na época, ficou revoltada comigo ainda e com a equipe ainda, tentou agredir a nossa equipe. A pessoa estava errada. Nós temos que evoluir muito ainda, né, como seres humanos, essa é a mais pura verdade. Vem comigo aqui, gente. A saúde envolve muito mais do que manter um corpo em forma e também saudável. A saúde ela requer que a mente também esteja em perfeita harmonia com o corpo. Porém, quando se pensa em saúde da mente, muitas vezes é quase indissociável a saúde mental e a saúde emocional. E se dermos ênfase, por exemplo, à transformação, que acontece antes, durante e até mesmo após a gestação, nos papéis do homem e da mulher, é um assunto para se discutir muito. Para falar sobre a saúde emocional, principalmente nesse período de gestação, em que acontecem grandes modificações no corpo da mulher, eu recebo ela, que é psicóloga, a Silvana Ramos. Deixa eu dar as boas-vindas. Silvana, boa tarde. Bem-vinda ao Plantão, muito honrado com a sua presença. Obrigada eu pela oportunidade, de falar aí sobre um assunto que a gente é tão necessário nos dias de hoje. E bota necessário nisso. Nós citamos ali, Silvana, eu gostaria, recebemos muitas mensagens, muitas perguntas até voltadas para esse tema, mas nós citamos ali, o homem e a mulher. Na verdade, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma sintonia ali entre o casal, principalmente. Muito grande, Paulo. Sábado agora, eu ministrei uma palestra lá no Espaço Primeiros Laços sobre isso. Por quê? Não adianta nós engravidarmos se a gente não cuidava da nossa relação antes. Então isso é muito importante, mesmo que às vezes é um relacionamento, não é um casamento, mas é um companheirismo, às vezes pode ser uma mãe solteira, mas ela ter o apoio da figura paterna, isso é muito importante,
principalmente para o pós-parto, que é o que a gente chama da época mais difícil, né? Que é essa época do puerpério, que é onde vem a depressão pós-parto. Então, a gente enfatizar muito a intimidade daquele pai e daquela mãe. Tem esse acompanhamento, né? E quando você coloca a figura do pai, não é só do companheiro em si, da família por um todo. Sim, é isso? Isto mesmo. O que acontece? Até me perguntaram isso lá no dia da palestra. Olha, e uma mãe solteira? O pai precisa ter o registro para mostrar isso para a criança? A mãe tem que ter lá o nome do pai e enfatizar isso? Na verdade, né? Não é que tenha que enfatizar isso. O que a criança precisa é ter uma representação masculina. Então, pode ser um avô, pode ser um tio, né? Então, isso é muito importante mesmo. Essa figura para a criança, ela é fundamental. Criança, isso. Muito bem. Olha só, nós recebemos mensagens, a Lavínia, por exemplo, mandou, Lavínia Cordeiro, ela está no bairro Bem Bastos. Muito obrigado, viu, Lavínia, pela mensagem. Ela pergunta, Silvânia, hábitos comuns, como boa alimentação. Ela está perguntando até de uma outra questão também, né? Alimentação, exercícios físicos também contribuem para uma boa saúde emocional nesse período da gestação? Com certeza, né? Então, a gente enfatiza muito isso. Lá no espaço, nós temos uma equipe transdisciplinar, onde nós temos nutricionista, fisioterapeuta, né, obstetra, pediatra, tem um momento lá das aulas de yoga, meditação, então tem comigo que sou psicóloga, temos doulas, consultoras, então toda essa rede de apoio para fortalecer esta mãe, onde vai ter a boa alimentação, enfatizar essa questão da prática, né, de uma atividade física. Então não é porque está grávida, gravidez não é doença, né? Então isso é muito importante. A grávida, ela precisa de atenção, de cuidado, principalmente emocional. E a gravidez, viu, meus grandes amigos, não é só da mulher, né? O casal, ele engravida junto, né? Sim. Esse acompanhamento, nós citamos até ali a questão da transformação do corpo da mulher. Sim. Né? A mulher sente isso e, consequentemente, também o bebê também sente Com isso, certeza. essa mudança, né, Silvana? E a saúde, por que a gente enfatiza tanto a questão da saúde emocional da mãe? Porque depois, uma depressão pós-parto, ela pode gerar até um atraso no desenvolvimento daquela criança. Né? Um outro fator muito importante quando, né, você questiona a questão da mudança do corpo. Então, assim, tem as transformações do corpo após o parto, ainda leva um tempo para esse corpo voltar. Então, isso mexe com a autoestima da mãe. Então, é importante a parceria neste momento, né, do homem estar ali. Você falou que não é só a mulher que engravida, o homem também. Existe, tem uma síndrome que chama síndrome de Colvade, que fala disso, né? Essa síndrome fala dos sintomas que muitos homens apresentam durante a gestação ou após a gestação, concomitante com a mulher, né? Então, tem homens que às vezes se sentem enjoo. É mesmo? Isso acontece também? Sim, acontece. Olha isso, a depressão pós-parto é um assunto que ganhou, né, uma notoriedade nos últimos tempos. Ela ainda é muito comum? Muito comum. Muito comum? Muito alto. Sabe, o índice é muito alto. A gente tem que saber diferenciar, né, Paulo? Porque o que acontece? Tem os sintomas, alguns sintomas depressivos. Os sintomas, às vezes, é uma tristeza no pós-parto, uma ansiedade, uma insônia. Isto, durante 2 semanas, é normal, é o que a gente chama de baby blues, né? Então, isto é normal. Passado essas 2 semanas, até 1 mês, a gente precisa ficar de olho, né? E muito importante, gente, enfatizar que nós, da área da psicologia, nós conseguimos detectar esses sintomas, mas quem pode detectar se é um transtorno depressivo, isto é o psiquiatra, que vai poder medicar, né? E poder, concomitante com a psicóloga, tratar esse transtorno no pós-parto. Silvana, é muito comum também a cobrança, né? E eu digo a cobrança mesmo após o parto ali, né? Em cima da mãe que está amamentando. Sim. Principalmente dos familiares. Às vezes nem tanto o companheiro ali, o parceiro em si, mas às vezes a mãe, a avó, mas na minha época eu fazia daquele jeito, por que você não faz dessa maneira? Exerce uma pressão às vezes em cima, né, da mulher, que ela acaba entrando em depressão também, Verdade. né?
verdade, muito grande. Um ponto que a gente precisa olhar é que essa mãe não tem que ser perfeita, né? Filho não vem com manual. Cada mãe vai descobrir a sua forma, a sua maneira. Uma outra coisa muito importante, o casal precisa ter ali com eles qual é a forma que eles querem educar aquela criança. Cada um tem a sua bagagem, cada um teve a sua educação. Mas o que eu vou trazer da minha educação, o que o meu marido vai trazer da educação dele, né? E o que nós vamos peneirar e vamos adotar ou não adotar. Então, isso é muito importante. Tem a frase lá, né? Avô e avó estraga neto. Não é que a avó e a avó estragam netos, né? Isto vai muito daquela criança saber, dentro da família dela, o pai, a mãe, ela, como que ela vai ser educada e ela vai conseguir dar esses limites. Vou te dar um exemplo, a questão do doce. Então, por exemplo, na minha família, a minha filha não vai comer doce, né? Até uma certa idade. Se chegar na vovó e a vovó oferecer, ela mesma vai dizer, não, vó, agora eu preciso almoçar, o doce vai vir mais tarde. Ou eu não gosto do doce. E vai ser muito tranquilo. Isso tem a ver com estipular regras. Isso, limites. Limites. Isso. Muito bom. A Jessi Munhoz, ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Quais são os primeiros sinais de problemas envolvendo a saúde emocional voltado para a questão do parto, Silvana? Então, na verdade, os primeiros indícios, né? É igual eu te falei, eu acho que a gente precisa estar muito atento, né? Muito atento, porque de repente os primeiros vão ser um choro, mas isso é normal até as 2 semanas, 3 semanas. Depois, se isso começa a se agravar, se aquela mulher já não tem mais vontade de cuidar daquela criança, né? Não que ela maltrate, mas ela sente um cansaço muito grande, e isso vem prolongando por muito tempo, né? E o desgaste, né, para quem amamentar é um ato nobre, mas é lindo, é maravilhoso, lindo, mas é muito desgastante para a mulher, né, Silvana? E até a criança entrar na rotina dela, né? Até a mãe ter aquela rotina, entender aquela criança, porque é o que a gente fala, né, Paulo? A criança estava ali, num ambiente que ela achava seguro, de todo conforto, né, protegida, aí sai para o mundo. Sim. Então ali é um conhecimento entre aquela mãe, aquela criança e entre o companheiro também. Com certeza. A Ana Laura Rafael, ela está no Santa Rosália. Obrigado pessoal do Santa Rosália acompanhando o plantão da tarde. Ela está questionando problemas emocionais durante a gravidez podem, nós já até falamos sobre isso, respondendo já, né, podem conduzir uma depressão pós-parto. Você já respondeu que sim, né? Só precisa ficar atento, porque se a mulher já teve depressão antes da gestação, a taxa e o índice e a chance, né, são bem maiores dela ter uma depressão pós-parto. Muito bem. A Maria de Jesus também está no Santa Rosália. Olha só, muitas pessoas do Santa Rosália hoje. É necessário acompanhamento profissional? Ela está perguntando, ou pode começar com dicas que ela encontra na internet para ter um controle emocional? Hoje tem o Dr. Google aí que o pessoal consulta e não é muito aconselhável, né? Porque assim, a gente vê de tudo, né? Dos extremos. Então é tão importante a gente ver que se eu buscar ajuda num primeiro momento, a chance de eu conseguir sair desses sintomas, né? Se for detectado que é um transtorno mais rápido, elas são muito maiores. Então assim, perceba e vá buscar ajuda. Eu falo que eu tenho já 20 anos de formada e quanto mais tempo, mais é a procura. As pessoas estão adoecendo. Então, gente, é muito importante a gente buscar o apoio profissional adequado, né? Você pode ler na internet, mas os profissionais estão aí disponíveis, né? E a gente tem a facilidade, a teoria que nos apoia a ajudá-los. Hoje em dia não dá para viver mais sem psicólogo, gente. E tem que ter um psicólogo sempre, porque faz uma diferença danada, nessa correria do dia a dia, nessa pressão do dia a dia que a gente vive, né? Cada dia mais acesso à informação, agilidade, tudo acontecendo muito rápido. Então tem um acompanhamento psicológico, faz toda a diferença. Eu tenho mais uma pergunta para você, Silvana, porque vamos supor, a pessoa talvez ela não tenha ali
se ela está passando por esse momento de pressão, às vezes, que ela exerce sobre ela, porque a gente se questiona também. Sim. Né? E eu fico imaginando como que é a questão da mulher grávida e depois com o bebezinho ali, né, com essa correria do dia a dia. Talvez ela não tenha até mesmo o discernimento em procurar ajuda. Como que a pessoa que está ao lado, o companheiro, até mesmo um parente, pode buscar essa ajuda ou fazer com que ela tenha em mente que ela precisa de ajuda naquele momento? O primeiro momento é a pessoa, quem estar ao lado, mostrar para ela, não as dificuldades, mas assim, olha, você não percebe, né, que você está mais sensível, né, você não precisa dar conta de tudo. Mostrar uma saída, Silvana, seria isso? Isso, né, vamos buscar uma ajuda, porque qual que é o problema? A gente fala muito, né, que às vezes a mulher engravida em busca do filho ideal. Mas e o filho real? É aquele que vai chorar na madrugada? A mesma coisa, não existe a gravidez ideal. Existe a gravidez real, que vão ter momentos difíceis, momentos de ansiedade, de estresse. E quem está perto, a família, o companheiro, eles conseguem perceber a modificação no comportamento daquela pessoa. Então, começar a dizer para ela, olha, você está percebendo que você não está lidando bem com algumas situações? Vamos buscar ajuda, você vai se sentir melhor. Então, esse apoio é fundamental. Né, eu falo a sintonia familiar e só estender um pouquinho essa rede de apoio família, né, eu falo, a gente não precisa enquanto gestante dar conta de tudo porque você tem uma rede de apoio hoje, né, felizmente de profissionais e também da família. A palestra tiveram casais comigo, né, olha que bacana. Né? Antes era só a mulher grávida, hoje os homens querem estar junto. Eu faço lá na clínica o pré-natal psicológico, então o casal vai junto. Participa todo mundo. Isso, né? Tem momentos que pode chamar o vô, a avó, para poder entender o que está acontecendo com aquela gestante. Então, eu acho que esse apoio, essa rede de apoio e a percepção de quem está à volta é muito necessário. O resultado final é outro. É outro. Bacana. Dá tempo de mais uma pergunta ainda, gente? Vamos lá. Então, Débora Saraiva mandou pelo WhatsApp também. É logo no momento em que o casal descobre que estão grávidos, que se percebe que terão mudanças na estrutura familiar. Aí que é necessário cuidar da saúde emocional? Ela está perguntando isso. Na verdade, sim, né? Porque vai ter uma nova configuração familiar, né? Então, a gente pensa assim, vão subir as pressões, as lidas domésticas, as pressões só econômicas mesmo, os gastos, né? E o que acontece? Cai um pouco a intimidade do casal, há um distanciamento. Por quê? Porque às vezes o marido chega do trabalho, a mulher está tão exausta que a hora que o neném dormiu, ele quer dormir. Ela quer dormir, né? Então ela não tem como dar atenção àquele marido. Tem maridos que se sentem rejeitados. Então é necessário, assim que descobre, você procurar, você entender, o casal entender junto, porque depois vai ficar mais fácil essa nova configuração familiar. É uma adaptação, isso, digamos assim. Total. Quero te agradecer pela presença, que bate-papo bacana. Espero que você possa voltar aqui em outra oportunidade, certeza. Porque esse assunto, né, chama a atenção de todos. Não se esgota, né? Não, jamais. Obrigada pela oportunidade. Viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Antes de encerrar, eu tenho um recado para você da Artipel, gente, que está completando 47 anos e as ofertas para hoje estão bombásticas, hein? Hoje tem calculadora científica Cássio de R$ 69,90 por R$ 59,90. Tem estojo com lapiseira, borracha, grafite e caneta de R$ 34,90 por R$ 29,90. Tá barato, hein? Caixa de caneta compactor com 100 unidades de 70 por R$ 60 reais. Há 47 anos ajudando a escrever a sua história. Quem é? É Artipel, em 2 endereços, na Assis 674 e na Rio de Janeiro 121. Segue a Artipel lá no Instagram, hein? @Artipel Papelaria. Pessoal, eu volto hoje à noite, ao vivo, às 7 horas, com o Plantão 47, notícias do júri, que está acontecendo nesse momento aqui no Fórum de Poços de Caldas. Até lá!